O modelo nos fez enxergar que todos os dias que jogavam num espaço de até 3 horas de diferença, Flamengo e Corinthians, a oferta de entregadores caía drasticamente. Quando eu conto isso para as pessoas, todo mundo fala, óbvio, são os 2 maiores times de torcida do Brasil. As pessoas param no bar, vão tomar um cafezinho e assistir o jogo. É óbvio que cai a oferta de entregador. Eu duvido que você, na frente do seu computador, chegaria nessa conclusão sozinho. Duvido. Seria a última lógica que você aplicaria na sua cabeça, no seu Excel, para encontrar isso. Próximo passo foi, a gente enriqueceu a base perguntando para todo mundo que time ele torcia. A base ficou mais rica e a gente passou a trabalhar, por exemplo, enviar uma promoção ou não enviar uma promoção num determinado dia, num determinado horário, baseado no time que você torce. Parece simples. E isso, combinado com outras 200 coisas que, se eu contasse, são simples, fizeram com que o iFood, em 2020, se tornasse a primeira empresa do mundo rentável em logística de última milha, na frente de qualquer outra empresa. E foi isso que permitiu a gente acelerar muito o crescimento. Porque algo que, enquanto eu crescia, aumentava o meu cash burn, que em 2019 foi de 900 milhões de reais, eu consegui, a partir de 2020, ter uma operação superavitária. Ela não só superavitária, mas ao mesmo tempo que eu cresço mais, eu levo um serviço de qualidade melhor. Você vê um mapa, você tem uma maior previsão de chegada, o número de erros de entrega é menor, e portanto a minha relação, tanto com o restaurante como com o consumidor, melhora. Esse foi o primeiro grande resultado que a gente teve. Com esse primeiro resultado, a empresa inteira quis fazer esse troço. Os mais resistentes, os chatos e por aí vai. E aí eu queria abrir um parênteses para resistência. Bom, Marco, tudo bem? Eu queria abrir um parênteses para resistência. Vou contar para vocês como é que a gente faz esse tema de resistência dentro do iFood. Dentro do iFood a gente não negocia cultura. A maioria das empresas com que eu converso fala, a gente também não. Mentira. A gente sabe que no final, a maioria das empresas seguram pessoas que têm boa performance em detrimento de cultura. Aí como é que você resolve isso? Você cria 337 comitês, 498 políticas, você fica tentando regular a rotina e o dia a dia de todo mundo para tentar contornar um problema de não ter uma empresa que tem um ritmo meio natural, porque a cultura é mesmo. Por que as pessoas do Japão não atravessam a rua? Porque tem um ritmo natural. As pessoas chegam e falam, beleza, agora está vermelho, não posso atravessar. Por que o Brasil atravessa? Porque aqui a gente fala, beleza, se não está vindo o carro, posso atravessar a rua. Esse ritmo natural é o que dá agilidade. O que dá agilidade não é criar 337 comitês, onde você leva 236 prestações de PowerPoint com 39 mil slides cada um. Então, para nós, não respeitar o que a gente decide como direção é o fim da linha. Nesse processo, foi muito simples com as pessoas o que a gente fez. Primeiro, eu tenho que começar a usar SQL. A gente achou, exceto algumas áreas que não fazia sentido nenhum, algumas posições da área, a gente disse isso. 6 meses depois, a gente deu feedback para as pessoas que não aprenderam a usar SQL. O feedback foi, a partir de agora, na avaliação, é impossível você ficar na nota mais bem avaliada. Por quê? Porque você não está me respeitando. Você fez um pedido, você não se ajustou. Portanto, a partir de agora, as 5 escalas que tem, você não pode mais estar na quinta. Impossível você ganhar um ponto mais alto, impossível você ser mais bem avaliado, impossível você facilitar o teu processo de promoção. Ponto. Fiquei bravo. Porta da rua é serventia da casa. Como assim? A falta de respeito é comigo, empresa, não com você. O pedido foi feito. E 6 meses depois, a gente começou o processo de desligamento das pessoas que não se adequaram a isso. Como assim? Você mandou embora? Óbvio. É óbvio. A empresa toma uma decisão de caráter estratégico, comunica frequentemente, investe em recursos, promove o upskilling e reskilling das pessoas. Você não se adapta? Você quer que eu faça o quê? Entendo. Então, esse é um parênteses extremamente importante. Sabe por quê? Porque a maioria de vocês aqui e as pessoas que trabalham em suas empresas são resistentes. Porque nós somos como seres humanos. A psicologia explica que depois dos 30, 35 anos de idade, nosso cérebro começa a desenvolver um negócio chamado nostalgia. A gente começa a dizer, aquela minha época. Então, a maioria de vocês aqui fala o quê? Nossa, a geração aqui é mimimi. Só que os seus pais falavam mesmo da sua, tá? E os seus avós falavam da geração do seu pai. Mas o mundo continua evoluindo. Mas a gente acha que hoje é mimimi comparado com o que a gente era. Certo? Não, o mundo lá atrás era muito melhor. Não existe um dado matemático, estatístico que mostra que o mundo era melhor 10 anos atrás, 20 anos atrás, 50 anos atrás, 100 anos atrás. Mas a gente acha que é. Porque a gente acha que a nossa cabeça desenvolve isso.
E esse ponto, se levado para dentro da empresa, você consegue entender a dificuldade de vencer mudanças. Bom, e assim a gente seguiu. Qual foi a beleza do negócio aqui? A gente começou a criar e encontrar modelos que foram mudando especificamente cada uma das áreas. Vou no final e depois vou dar uns passos para trás. O iFood hoje é uma empresa que nos últimos 8 anos cresceu um CAGR de 40% ao ano, 50% ao ano. O menor crescimento que a gente teve nesses anos todos foi de 38%. A empresa bateu no último ano 120 bi de venda, 400 mil lojistas na plataforma, 380 mil entregadores. É a empresa que mais cresce entre todos os seus peers do mundo e que tem a melhor rentabilidade entre todos os seus peers do mundo. Você fala, mas por quê? Porque vocês são muito inteligentes? Não. Porque a gente acredita em algo que é real. E desde 2018 era real. Talvez vocês digam assim, mas sei lá, você aqui no Brasil pode ser isso. Eu deveria ser um patinho feio dessa história, tá? O Brasil tem menor população que China, menor população que Europa, menor população que Estados Unidos. O Brasil é mais pobre que Europa, mais pobre que Estados Unidos. No meu negócio, uma população menor, mais pobre, eu deveria ter o pior desempenho possível, porque a minha economia de escala deveria ser terrível e a minha rentabilidade deveria ser ruim, porque o ticket médio é baixo da maioria das pessoas, não alto. Qual é o grande ponto aqui? A gente é chato o suficiente para dizer se é isso que tem que ser feito, não me interessa a sua opinião. Essa mudança tem que acontecer. E aí, em 2022, a gente recebe uma ligação da OpenAI dizendo, a gente sabe que vocês estão fazendo uns troços no Brasil, vocês estão indo bem nisso, nós somos uma empresinha aqui que vocês não ouviram falar na vida e a gente está desenvolvendo uma forma nova de IA. Vocês querem saber? A gente falou, a gente quer. Que em 2022 a gente passou a ter o primeiro acordo operacional com a OpenAI. Eu estou contando esse detalhe, sabe por quê? Porque a única forma de você sonhar em ser um dos melhores e estar com os melhores é você tentando ser o melhor. A OpenAI não ligou para a gente por outro motivo. 1 ano e meio depois, a Anthropic também fez a mesma ligação, e a gente passou a operar com eles. O que eu ganhei com isso? Eu não ganhei muita coisa, porque no final qualquer um de vocês hoje pode ligar para a OpenAI e para a Anthropic, comprar meia dúzia de licenças e fazer a mesma coisa. O que eu ganhei foi tempo. Eu comecei a trabalhar com Generative AI antes de existir o ChatGPT. Internamente, a gente começou a trabalhar com isso antes de existir o ChatGPT como produto. Existia um modelo de GPT. O produto, ele só foi existir 1 ano e 2 meses depois. Vou dar um exemplo de um dos efeitos, que é do tempo. A gente dentro de casa foi capaz de construir um assistente. Então a gente usa como comunicador interno Slack. Dentro de casa, cada pessoa tem o seu assistente de IA, e esse assistente de IA, aos poucos, a gente foi integrando ele no banco de dados, no Data Lake. Eu vou dar um exemplo do efeito disso e do como muda a sua forma de trabalhar. Hoje, se um jornalista ligar e dizer, eu vi um acidente de um entregador na Faria Lima e era meio-dia. Esse entregador é do iFood? Tentem pensar na empresa de vocês, como é que vocês chegariam na informação e voltariam no jornalista. Vou dizer como é que o time de comunicação lá a gente faz. A pessoa que recebeu essa ligação vai no seu assistente IA e escreve: eu preciso saber qualquer entrega que o iFood tenha feito hoje entre 11h50 e meio-dia e 10 e que tenha um entregador cruzado na Faria Lima com o Juscelino Kubitschek por volta desse horário. Ele responde. Teve 3 entregadores que fizeram isso. Eu preciso do telefone dos 3. Aliás, antes disso, os 3 completaram a rota, 2 continuaram e completaram a rota. 1 não. Eu preciso desse telefone. Isso leva 5 segundos. Tudo isso. É isso. Mas o que eu fiz, qualquer funcionário faz isso. Aí você vai falar, mas o que você tem é porque você é muito inteligente, melhor que a média? Não. IA, gente, não tem dificuldade nenhuma. IA, assim como qualquer outra competência nova, é sentar a bunda na cadeira, ralar demais, aprender demais e no final ficar bom no troço. Agora, se você não fizer isso tudo, aí não rola. Não rola. Qual é o nosso estado hoje? A gente tem hoje 170 modelos funcionando. Se a gente desligar os modelos hoje do iFood, a empresa para. Não existe iFood sem os modelos funcionando. A empresa faz por mês 14 bilhões de predições. Não existe nenhum único app que, se for aberto nesse momento, ele vai ser idêntico ao outro.
Não existe nenhuma não existe nenhuma operação no mundo que entregue em menos tempo, com menos acidente e que pague mais por rota no mundo do que o iFood. E o motivo não é porque eu sou melhor do que a média. O motivo é porque a gente se dedicou a isso. O que a gente está olhando para frente? Duas coisas, e aí eu termino aqui para poder passar o bastão. A primeira delas é a interface no mundo vai mudar. Escrevam isso, pessoal. Entre 5 anos e 10 no máximo, a forma como a gente se relaciona, as interfaces vão mudar. O exemplo que eu quero dar aqui é o de quando a gente tinha um celular, de quando a gente foi para o smartphone. Quando você tinha um celular, você não tinha um aplicativo, você compra. Você passou a ter um smartphone, você passou a fazer isso. Quando você foi para o WhatsApp, você começou a mudar a sua interface de novo. Você passou a fazer coisas, como na tua relação com o médico, para marcar as coisas, que você não fazia nem com o aplicativo. As interfaces vão mudar. Vou dar um exemplo de algo que a gente já desenvolve dentro do iFood. Hoje a fronteira hoje dessa discussão é o que a gente chama de agent. Para pensar num bot, estou simplificando o conceito, tá? Para pensar num bot que tem a capacidade de tomar decisões por você, fazendo uma sequência de decisões independentes de você. Isso é um agent. Então eu vou dar um exemplo que a gente já faz dentro de casa hoje, ele não é público, a gente só usa dentro de casa. Hoje a gente tem uma interface já, que é um agent, que a gente diz assim, eu quero comer uma comida portuguesa, não quero gastar mais do que eu costumo gastar em média, preciso que chegue nos próximos 45 minutos, eu quero basicamente comer o que eu costumo comer, mas eu preciso também de um suco de laranja. Ele entra com todas as opções que existem, não do iFood, de todas as opções que fazem entregas no Brasil. Do canal próprio daqui, de outros concorrentes diretos, de concorrentes que só vendem via WhatsApp, etc. Você tem lá já o seu sign-in, você tem lá o seu cartão, ele retorna dizendo, chega em 30 minutos. De quem que você pediu? Interessa. Vocês acham que o que eu estou dizendo está longe? Sugiro vocês entrarem na internet depois e usar o Perplexity para fazer uma compra com alguém que já oferece essa tecnologia de forma pública e comparar isso versus a Amazon, Mercado Livre e outras que vocês estão acostumados a fazer. Não tem nada a ver. Sequenciamento de decisões independente de você. Eu te pergunto nesse caso, qual o valor da marca? Qual o valor da marca? Qual o valor do Ads que você pôs do Google para alguém clicar e achar a sua oferta? Entende para onde eu estou indo? É isso que a gente está trabalhando agora. Pô, Diego, mas talvez você esteja fazendo um negócio que vai contra o que você faz. Não vai contra o que eu faço, fica parado. Se eu tiver que mudar meu negócio inteiro, eu mudo hoje. Para dar um exemplo disso, e aí eu termino, hoje 25% dos pedidos do iFood, eles são feitos por WhatsApp. Vocês nem imaginam isso. Vocês não sabem, vocês nunca pediram. Todo mundo lá na cabeça. 25% das minhas transações são feitas por WhatsApp e vocês não sabem disso. E você quer saber como? Vai ter que trabalhar no iFood para descobrir. A gente está sempre por isso. Pessoal, eu termino aqui só para dar mais alguns exemplos para vocês. Acho que no lado mais operacional que é super importante. O iFood Benefícios, por exemplo, que é o nosso business de vale refeição e vale alimentação, ele tem como principal complexidade para as empresas que contratam isso a recarga. A famosa recarga, a gente chega lá todo final do mês e falar quem são as pessoas, que valor eu pago, que dia eu pago, vai ter um benefício a mais ou menos. Você tipicamente faz um processo desse em 15 etapas. A gente desenvolveu um algoritmo de casa que entende a forma como cada empresa individualmente faz e ela reconstrói o processo a partir da forma como a empresa faz. E essas 15 etapas caem para mais ou menos 4 etapas. Esse é um exemplo que não tem a ver com growth, foram boa parte dos exemplos que eu dei aqui, mas tem a ver com como você traz excelência operacional, não para cortar custo, mas para mudar a experiência. E aí você transforma completamente a relação que você tem com o seu cliente. Obrigado, gente. Valeu!